dia, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todas estejam debaixo da graça do nosso Senhor. Hoje nós vamos dar uma dica de como criar nossos filhos. Tá certo que cada um é cada um tem seu método, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia, ficou muito difícil criar os filhos, né? Mas vamos ver algumas dicas aqui que a gente pode usar para ter um maior controle sobre essa criação, certo? O tempo voa e os compromissos considerados mais importantes mudam na mesma velocidade, tá? E aí a nossa realidade fica bem difícil, certo? Bom, o fato é que tudo acontece tão rapidamente que a gente não consegue processar. Hoje em dia não temos mais a mesma visão de alguns anos atrás ou dos nossos pais, né? Antigamente, criança feliz era criança que brincava na rua, era criança que brincava com coisas simples, como peão, bolinha de gude. Então, isso deixava a criança feliz, certo? Eu mesmo fui uma criança que brinquei muito na rua, brinquei de bola, brinquei de pega-pega. A gente tinha uma turma da escola que morava junto e a gente brincava. Mas nós vemos que devido a tantas coisas, tantos empecilhos, hoje em dia não dá mais, tá? Principalmente depois que começaram os sequestros de criança, hoje em dia a gente não pode mais deixar. A gente deixa, fica ali de olho, mas eles geralmente preferem o celular. Bom, temos que entender que essas crianças são os adultos do futuro e que eles precisam da nossa atenção. Eles precisam que a gente fique mais atento às coisas que eles gostam, certo? Para que eles também possam valorizar isso na vida de outras pessoas e dos filhos deles também. Mas tudo que eu vou dizer aqui para vocês, qualquer psicólogo diria, tá? É como uma coisa universal, entenderam? Mas vamos lá. Vamos para a primeira dica. Passe momentos de qualidade com seus filhos. O que seria isso? Momento de qualidade. Você vai sentar do lado do seu filho. Ele está na sala, ele está no quarto. Você quer ficar perto do seu filho? Não leve o celular. Não vai adiantar nada você levar o celular, ficar ali na rede social e seu filho do lado com outro celular, os dois calados. Não. Vamos bater papo, vamos conversar, tá? Ou mesmo você pode pegar e procurar saber o que ele está fazendo, o que ele está vendo, se ele está jogando. Vamos tirar um pouco a atenção da criança do celular com outras coisas, certo? É importante que você não pense que criar é somente cobrir o seu filho das coisas, entende? Prover tudo, certo? Não é isso somente. Os meus filhos já estão criados, irmãos. Já estão criados. Então, hoje em dia, eu posso dizer, olha, o que foi feito na época, apesar de que a época que eu criei eles ainda não era a época do celular, né? O celular veio depois, eles já tinham 13, 14 anos, certo? Mas nós procuramos dar atenção, contar história, orar junto, sabe? Nós fazemos uma reunião em casa para discutir as coisas da casa, discutir algumas coisas do dia a dia. A gente tinha esse tipo de conversa, certo? E então procure fazer coisas junto com seu filho.
junto com ele, tá? Não fique no celular enquanto está perto dele, porque isso vai motivá-lo a fazer o mesmo com outras pessoas, tá? Vamos para a segunda dica. Pergunte a seu filho como foi o dia dele. Gente, isso é muito importante. A criança vai para a escola. Crie o hábito de orar por ele antes dele sair. Uma oração simples. Meu Deus, guarda meu filho de todo mal, tal. Ali. E você vai ver que ele vai se sentir protegido, sabe? Não vai se sentir abandonado. Então, mude algumas coisas na sua rotina. E quando ele chegar da escola, pergunte animadamente como foi sua aula. Como foi hoje na escola? Quais as suas conquistas hoje? Isso vai ajudar a criança a ter expressão, a falar, a se comunicar com você. Porque se a criança sai, nada aconteceu. A criança chega, o pai e a mãe não tá nem aí, e começa a dizer, pra que eu tô estudando? Meu pai e minha mãe não tá nem aí para isso. E isso eu digo com conhecimento de causa. Porque eu já dei aula em escolas e eu sei, muitas vezes, quando eu chegava e falava, eu vou falar com a sua mãe ou com o seu pai, eles diziam assim, minha mãe e meu pai não tá nem aí pra mim. Então, procure, tire um tempo para se interessar pelo que ele gosta. Se interessar pela aula, se interessar pela lição de casa. Crie esse hábito. Você vai ver como vai ser diferente na vida do seu filho e na sua vida também. Vai ficar bem mais fácil. Vamos para a terceira dica. Permita que seu filho veja em você um exemplo. A minha mãe costumava dizer uma frase muito errada, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, não é assim. Nós precisamos dar exemplo. Nós precisamos estar atentos às nossas palavras, nas nossas expressões. Procure não falar mal de pessoas que ele também conhece na frente dele, porque uma hora ele vai te envergonhar. Entendeu? Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez de uma família cristã que falava muito mal dos pastores da igreja. E eles falavam que a mulher do pastor, a esposa do pastor, era uma cobra. E a criança ficou com isso gravado. E um dia o pastor e a esposa foram visitar, né, a casa desses irmãos em Cristo, e acontece que a criança ficou se escondendo atrás do sofá. E a pastora olhou para ele e falou, vem aqui, fulaninho, tal, não sei o quê. Aí, não vou não, porque a minha mãe disse que você é uma cobra. Então, veja bem, a criança denunciou o pai e a mãe. Por quê, gente? É o exemplo, é o que você diz, é o que você fala, é o que você expressa. Então procura ter cuidado, criança capta tudo, eles têm uma anteninha ligada. E se você começar desde pequeno, quando ele crescer, ele vai entender melhor as coisas, certo? Não faça aquela célebre atitude, né? Que hoje em dia os pais fazem. Eu vou dar um celular na mão dele porque assim ele fica quieto. Não faça isso. Procure entender o que seu filho precisa e depois tente mostrar para ele com atitudes o que é certo. Porque muitas vezes falar não vai adiantar. Mas se você mostrar com atitudes, o seu filho vai seguir o seu exemplo.
ok? Vamos lá para a quarta dica. Ensine seu filho a se importar com os outros e ter expectativas morais altas. Gente, todos nós precisamos de uma socialização. Então, quando seu filho vier da escola reclamando de alguém, ou de algum funcionário da escola, ou de algum colega, tá? Seja sábio. Converse. Fale, olha, por que você acha isso dessa pessoa? Por que está acontecendo isso com você na escola? O que foi que aconteceu? Você falou alguma coisa? A pessoa se aborreceu? A pessoa é intransigente? Procure sempre descobrir o porquê, tá? Ensina seu filho a se importar com a opinião dos outros, a entender a opinião dos outros, porque nós nunca agradaremos a todos. Então, nós precisamos ensinar para eles que a opinião dos outros tem que ser avaliada para saber se há uma razão para isso. Entendeu? Procure sempre colocar a pessoa no lugar que ela tem. Por exemplo, é a merendeira? Respeite a merendeira. É a faxineira? Respeite a faxineira. É a professora? Respeite a professora. Diga para o seu filho que se ele for uma pessoa educada com o seu colega, automaticamente o colega também vai ser educado com ele. Ai, mas às vezes existe tanto bullying, meu filho passa por tanto bullying. Eu compreendo. Eu sei que o bullying é um fato. Minhas filhas passaram por isso. E eu sei o quanto é difícil. O problema era o cabelo, o problema era a roupa, o problema era o material. Sempre tinha alguma coisa para os outros falarem. Mas, nessa dica, eu acredito que se você orientar bem a sua criança, você vai conseguir que ela passe por cima de certas coisas sem se importar. Precisa haver um preparo antes de ir para a escola. Precisa haver um preparo antes da criança conhecer pessoas. Incentive ela a conhecer pessoas. Incentive a socialização. Sabe? A minha mãe costumava também usar uma expressão assim, arroz de festa. Quando a gente é arroz de festa, todo mundo vai prestar atenção na gente. Não que você tem que ensinar isso para o seu filho, mas ensine ele a ser simpático, sabe? Ser simpático. Porque aí ele vai conseguir uma confiança maior. Então ele precisa respeitar as pessoas, para que as pessoas também respeitem ele, certo? Se seu filho for bem orientado, ele vai entender, entendeu? Eu tenho certeza que ele vai entender, porque com os meus foi assim. Tá? Eu e o pai conversávamos muito com eles. E hoje em dia, graças a Deus, estão bem, criados, estudaram, tá tudo em ordem. Glória a Deus por isso. Nada é perfeito, né? A gente sabe que a vida não é perfeita. Mas a base eles têm. Bom, vamos para a quinta dica de hoje. Incentive seu filho a apreciar e agradecer. Como seria isso? Seu filho precisa aprender a dar valor às coisas dos outros, às coisas que os outros fazem, tá?
Esse negócio de se achar o perfeitão. Ah, só eu sei, mas ninguém sabe. Não, não tá certo. Então, vamos ensinar nossos filhos a serem pessoas que reconhecem as qualidades dos outros. Porque assim as qualidades dele também serão reconhecidas. Gente, isso é uma lei. O que vai, volta. Então, se seu filho for uma pessoa que valoriza o trabalho dos outros, automaticamente o trabalho dele também será valorizado. Outra coisa, ensine seu filho a agradecer. Mesmo que seja algo que para os outros não tem muita importância, mas ensine ele a agradecer. Certo? E outra coisa também, ensine seu filho a perdoar. Perdoar, irmão, mas perdoar de verdade, certo? Não incite seu filho a ter mágoas, a se vingar na próxima esquina. Ensine seu filho que tudo tem a lei do retorno, certo? E tudo que você fizer como semente plantada, essa semente vai germinar, vai crescer e vai dar o fruto bom ou ruim. Entenderam? Então, ensine seu filho a perdoar. Ele precisa disso, para que ele não cresça uma criança amargurada. Quantas crianças, minhas irmãs, já têm passado por esse tipo de problema? Quantas crianças eu tive conhecimento de que se suicidaram por mágoa e tristeza? Não vamos deixar essas coisas atrapalharem o desenvolvimento natural do seu filho. Entenderam? Todo pai e toda mãe quer o melhor para os seus filhos. Então, ensine para ele a gratidão com atitudes, tá? Tudo que ele fizer que estiver fora, né? Fora daquilo que já está determinado para ele fazer, porque ele precisa ter dentro de casa as responsabilidades dele. Agradeça. Agradeça com carinho. E você vai ver como ele vai se sentir bem, tá? Vamos para a sexta e última dica de hoje, tá? Ensine seu filho a enxergar o bem maior. Vamos pensar no seguinte: uma pessoa é muito desprezada no convívio do seu filho. E seu filho percebe, sua filha percebe isso. O que nós, como pais, podemos fazer? Ensine seu filho a se aproximar da pessoa. Ensine seu filho a ser amigo, a ser companheiro, a ajudar aquela pessoa nos momentos difíceis daquela pessoa. Ai, mas será que isso não é cobrar demais? Não. Isso vai ensinar os seus filhos a terem uma boa convivência com todo mundo, com todas as pessoas. A infância, gente, é um momento que acontece o maior desenvolvimento do ser humano. Então é nesse momento que nós precisamos colocar na cabecinha deles os reais valores, a amizade, o companheirismo, o amor. Tudo tem que ser colocado nessa hora. Então,
Vamos tentar seguir essas regras, irmãos. Eu geralmente passo aquilo que foi bom para mim, que eu vi que deu certo na minha vida. E eu acredito que na sua vida também vai dar. E se você começar desde que a criança é pequena, como diz a Bíblia, tá? Ensina teu filho no caminho que deve andar, tá? Porque quando ele crescer, ele não vai esquecer disso. Uma criança bem orientada vai se tornar um adolescente mais consciente, um adolescente menos trabalhoso. Não é dando tudo que seu filho quer, não. É dando o essencial para a vida dele. Os valores morais, tá? O amor, a compreensão, a amizade. É isso que essa criança precisa. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, tá? De me seguir, compartilhar, né? Dá um clique aí no canal, tá? E também me segue lá no Instagram, tá? Margarete com 2T mudo, .marques.santos. Tá certo? A todos uma boa semana, que Deus abençoe.